E agora estou lá no Jardim Independência. Estamos trabalhando para o Senhor lá, como vocês estão aqui, né? E é uma felicidade, né? Na verdade, meus amados irmãos, eu quero de antemão já dizer, se me perguntar, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, mas então o que que você é? Eu gosto de ajudar a obra do Senhor. Quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de ajudar. Está aí o nosso irmão Marcelo, nossa irmã Gabriela, que a gente coopera lá tudo junto, todo mundo trabalhando. Eu sempre costumo dizer uma coisa, vou repetir aqui. Me sinto feliz e digo a todos vocês, a minha confiança é assim, aqui não existe alguém que saiba de tudo, mas também não existe alguém que não saiba de nada. Então eu sempre digo que nós vamos sempre aprendendo uns com os outros. É assim que a gente se fortalece, né? Como diz lá o profeta Isaías 41:6, e um ajudou ao outro, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia, né, meus amados? Mas para que não fique com as minhas palavras, eu convido a amada igreja a nós abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número... Mateus, capítulo de número 14, nós vamos meditar numa passagem aqui, e vocês já anteciparam, quando vocês cantaram o Pregador de Rosas, vocês já me ajudaram, né? Sem saber, vocês me ajudaram. Muito bom. Porque eu estava ouvindo hoje também, né, que as nossas igrejas, grande parte das nossas igrejas, os nossos dias atuais, elas não estão mais preparando os irmãos para enfrentar obstáculos, para enfrentar dificuldade. Só prega flores, enquanto tem os problemas, aí só Deus, né, para nos socorrer, né, meus amados? Então, Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, capítulo de número 14, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 22. Todos acharam? Amém. Diz assim o tema: Jesus anda por cima do mar. Grande milagre, né? Então diz assim o texto, versículo 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, se sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão. Segurou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se dele os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus.
E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genesar, Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Amém. Poder sentar. Meus amados irmãos, essa passagem é uma passagem muito interessante, fala muito conosco e muito particular. Jesus estava só naquela montanha, mas o que antecede a Jesus? Depois da morte de João Batista, quando Herodes manda decepar João Batista, né, para satisfazer o privilégio de Herodias, que era a mulher de Herodes, né? Quando ele atende o pedido daquela jovem, que por intermédio da sua mãe, então Herodes manda decepar a Jesus. E a palavra diz que quando João Batista é decepado, os discípulos de João, eles vão até o cárcere, pegam o corpo de João e levam para o sepulcro. E outra parte dos discípulos foi até Jesus contar o que tinha acontecido. E com certeza Jesus se entristeceu. Aí a palavra diz que Jesus, então, ele sobe para o monte com os discípulos para orar. Aí também para orar, né? E a palavra diz que Jesus, estando lá no monte orando também, já depois da multiplicação dos pães, que é feito aquele grande milagre, depois da multiplicação dos pães, então Jesus despede os discípulos, mandam que ele entre no barco e se dirijam para outra banda, para o outro lado, para Betsaida, né, no mar da Galileia. E Jesus subiu para o monte, continuando orando no monte. E já no final da tarde, Jesus estava lá na montanha, né, a sós com o Pai, em comunhão, orando, no silêncio da montanha. E Jesus olha para baixo e os discípulos estavam no mar sendo açoitados pelas ondas, né? Aqui não é, tem duas passagens de tempestade, tem uma que é em Marcos, essa aqui é em Mateus, né? E aqui a palavra diz que os discípulos que haviam saído antes em direção a Cafarnaum, que estavam no mar da Galileia, eles se depararam com um vento muito forte, as ondas muito fortes. E aquelas ondas eram o contrário, o destino deles. E eles navegavam, mas não andavam. Navegavam, mas era uma coisa muito linda. Quer dizer, um percurso que podias fazer numa hora, levava 4, 5 horas. E a palavra diz que eles não andavam. E Jesus, olhando do alto, Jesus viu a aflição deles no mar, né? Isso já era na quarta vigília, né? A quarta vigília, os romanos, eles dividiam o período das 6 da tarde, das 18 horas às 6 da manhã, eles dividiam em 4 vigílias. Cada vigília já tinha 3 horas de duração. Então eles classificavam que das 6 da tarde até as 9 da noite era considerada a primeira vigília. Das 9 ali à noite a segunda, dali à noite às 3 da manhã a terceira, e das 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília, e onde eles estavam nesse período da quarta vigília. E Jesus desce do barco, e Jesus então desce para a montanha, e Jesus vai ao encontro deles naquelas aflições. Mas você pode dizer, mas Jesus está na montanha, no alto, ali em comunhão com o Pai, num momento tranquilo, suave, e os seus discípulos lá embaixo, padecendo, lutando contra a onda, né? Isso nos faz entendermos o seguinte, meus amados irmãos. Eu costumo dizer que Deus não faz nada em vão. As coisas de Deus, elas não ocorrem de forma aleatória. As coisas de Deus têm um propósito, têm um destino, têm uma metodologia. Em tudo Deus opera desta maneira. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós achamos
que Deus está tardando para nos responder alguma reivindicação que nós fizemos. E nós achamos que Ele está tardando. Mas a palavra diz lá em Pedro que Deus ele não é tardio, né? Ele chega no tempo exato, que é o seu tempo, né? Eu estava vendo outro dia uma coisa muito interessante, um pregador mencionou uma coisa que me chamou a atenção. Aquela passagem do profeta Isaías, quando ele vai até o palácio, até do rei Ezequias. Ezequias era um homem que tinha um coração puro. Se você olhar, foi um dos melhores reis do Judá. E a palavra de Deus diz que um dia o profeta Isaías, Deus mandou o profeta Isaías ir na casa de Ezequias, dizer para ele assim: olha, põe tua casa em ordem, porque o Senhor te recolherá. E a palavra diz que Ezequias, ele fez uma reflexão do seu procedimento, da sua fidelidade diante de Deus. E ele nos conformava e conversava com Deus, explicando: mas Senhor, eu fiz todas as suas coisas, eu sou do meu coração, e tu vê que eu andei na tua fidelidade durante todos esses anos. Mas a palavra diz que, aí então o profeta estava no pátio, volta e fala para Ezequias: Ezequias, o Senhor ouviu o teu choro e te acrescentou mais 15 anos de vida sobre a tua vida. Mas o que eu quero dizer, meus amados, é que depois desses 15 anos houve algo nos acontecimentos com Ezequias no seu reinado, que foram tristes, né? A invasão, né? E a gente diz assim, aí fica uma dúvida: será que se Deus recolhesse no tempo certo, passaria ele por aquelas aflições depois com o povo? Então a gente não sabe. Por isso que a gente tem que sempre entender que o tempo de Deus é o tempo certo. Deus não chega antes nem depois, Ele chega no momento exato. E Jesus, olhando, vendo os seus discípulos no mar. Mas o que Jesus queria tirar daqui, Jesus estava ensinando aos discípulos que eles aprendessem a lidar com as adversidades, com os obstáculos da vida. Isso fosse feito em comunhão. Ali estavam vários discípulos, estavam todos juntos naquela embarcação. Então Jesus queria que eles, unidos, aprendessem a participar, aprendessem a ter fé, a trabalhar juntos e progredir, vencendo as barreiras, vencendo os nossos obstáculos. Por isso a nossa comunhão, meus amados irmãos, ela é muito importante. Às vezes nós passamos desapercebidos, nós não damos tanta ênfase à nossa comunhão, mas a comunhão ela é muito importante, ela nos fortalece quando nós estamos unidos. Olha o que diz Salomão lá em Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo 12, ele diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar, mais difícil de se romper. Então, se nós estivermos mais unidos, nós temos chance de vencer com mais facilidade. Porque o próprio Jesus falou: reino dividido não prosperará. Então, eu sei que não é fácil para nós, muitas vezes, nos nossos lares, nas nossas lutas, das nossas dificuldades, ter uma comunhão desta maneira. Às vezes, somos como aquela força eletromotriz, puxando a ponta da corda para um lado, o outro puxando para o outro, e quando isso ocorre, você nem vai para lá, nem vai para cá, você fica praticamente estático ali no meio do caminho, né? E assim acontece muitas vezes na obra de Deus, né? Nós vemos quantas pessoas nós não vemos, que essas pessoas foram profetizadas a elas, bênçãos maravilhosas, e passou-se o tempo, essas bênçãos não se cumpriram e a pessoa continua a esperar. Só que muitos não têm a coragem, muitos não têm a determinação, e por essa razão muitos às vezes estão sentados na beira do caminho. Muitos ficam sentados à beira do caminho sem ter força para continuar a jornada. Mas o que eu quero deixar nesta noite para os irmãos verdadeiramente, que os irmãos aprendam, como Jesus ensinou aos discípulos,
nas adversidades, nos unimos nas adversidades para nós vencermos os obstáculos, vencermos as barreiras, porque a nossa luta é constante todos os dias. Que a gente diz lá em Lucas, né? Que cada um leve a sua cruz, né? Então todos nós, irmão, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos a nossa cruz a carregar. Um sente um problema de uma maneira, outro sente um problema da outra maneira. O problema desse é uma enfermidade, do outro é o casamento, do outro é talvez o desemprego, do outro é a desavença. Quer dizer, são tantas coisas que a gente não dá para a gente numerar. Mas o certo é que não tem ninguém na vida que não passe por uma dose de problemas, não é verdade? Mas o que nos move a continuar é a palavra de Deus, que ela nos dá a esperança de nós continuarmos, né, meus amados? Da mesma forma que Israel trabalhou tantos anos, ficaram 40 anos ali caminhando no deserto, com tantas barreiras, com guerra, com falta de água, atravessar Mar Vermelho, quando chega em Mara para beber água, a água é salgada, eles não conseguem beber, e Jesus vai sempre dando uma saída, abriu o Mar Vermelho, fez com que as águas salgadas se transformassem em água potável. Quando reclamaram no deserto, seus mantimentos estavam, na verdade, entrando num processo de escassez, porque dentro do deserto não tem armazém para abastecer. E eles olham e vê que aquilo que eles traziam do Egito estava acabando, e começaram a temer, começaram a murmurar. E Deus, por meio de Moisés, aleluia, Moisés conversa com Deus e Deus providencia o maná. E Deus é tão fiel que desde o dia que Deus derramou o maná sobre eles, esse maná só cessou quando eles atravessaram o Jordão e entraram na terra, entendeu? Então é para a gente ter essa confiança, nós temos que aprender a confiar em Deus. Às vezes eu converso com a minha esposa, que a minha esposa ela é meio agitada, assim, toda, né, aquela coisa assim, e ela fala assim, mas eu não sei que fé que você tem. E eu respondi para ela outro dia, irmão Marcelo, a minha fé ela é uma fé paciente, entendeu? Esperei com paciência do Senhor. A minha fé ela é uma fé paciente. É uma fé paciente. Eu tenho que continuar fazendo as coisas certas, porque se eu continuar fazendo as coisas certas, a outra parte é com Deus, mas o importante é que eu trabalhe procurando fazer as coisas certas, né? E aqui a palavra de Deus fala a respeito desses apóstolos, né, que estavam ali com Jesus naquele mar. Mas a palavra diz também que o segredo, né? A palavra diz que quando Pedro está afundando, olha que Pedro está afundando. Eu estava até observando, fazendo algumas análises sobre o Mar da Galileia, né? E o Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, ele é um lago de água doce, né? E eu estava vendo as dimensões, ele mede mais ou menos 21 metros de comprimento, 12, 13 metros de largura, né? E a profundidade dele média é de 40 e poucos metros. Tem ponto que chega a 230 metros. Então, realmente é um lago bem diferenciado, profundo mesmo, né? E ele é cercado por duas montanhas. E essas montanhas formam um corredor de vento. E os ventos que fazia aquela agitação, não é verdade? Mas, engraçado que Jesus estava nas duas situações, né? Na primeira ele estava com os discípulos, quando estavam atravessando, dormindo na polpa do barco, né? E o barco, os discípulos gritaram por ele que ele estava perecendo. Na segunda, ele estava na montanha, vendo os discípulos, mas de lá ele estava socorrendo, né, meus amados? Então a gente tem que aprender uma coisa: os olhos do Senhor não passam desapercebidos, né? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra e Ele contempla os maus e os bons. Então, meus amados, qual é o nosso papel dentro do cristianismo? Procurar seguir a palavra de Deus, fazendo o bem sem olhar a quem. Essa é a vontade de Deus. Mas para que nós possamos chegar a este grau, nós precisamos nos converter. Nós precisamos buscar em nós a transformação. Se não houver transformação, por consequência, não há salvação. Então, como disse Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O
O que dará o homem em troca da sua alma? O que tem o homem para dar naquele grande dia em troca da sua alma? Né? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 20, né? Que estou falando do juízo final, que naquele grande dia o mar dará conta de todos que lá morreram, o mar irá prestar conta de todos, a morte e o inferno irá prestar conta de todos. A palavra diz, aleluia, que abre-se os livros, e abre o outro livro, que é o livro da vida, e aqueles que não estão encontrados no livro da vida, são lançados na fornalha do lago de fogo. Então, meus amados, é isso, não existe um prêmio maior do que você buscar agregar o plano da salvação. Eu gosto de falar de salvação, eu preciso da salvação. Eu sei que nós vivemos num mundo muito materializado, que as pessoas olham para nós e nos dão a credibilidade de acordo com as nossas posses, de acordo com aquilo que você tem, as pessoas te julgam aquilo que você é, mas Deus não olha desta forma. Deus olha para nós de maneira diferente. Deus, ele não faz acepção dos seus filhos, das suas filhas. Deus trata a todos com a mesma retidão, com a mesma equidade, meus amados. Então é isso que nos faz continuar a cada dia. Tem dia que nós nos levantamos tristes, porque nós somos seres humanos, nós somos carnes, nós padecemos as aflições desse mundo. Tem dia que nós estamos cansados fisicamente, tem dia que nós estamos querendo sentar na beira do caminho, conforme já dito aqui, mas aí a gente para um pouquinho e recebe a unção do Espírito Santo de Deus e nos ergue e nos faz caminhar. Não é verdade, meus amados? Pão da vida nos fortalece, né? Então, meus amados, então a palavra diz que aqui também, que quando eles atravessam o barco, que eles chegam do outro lado, as pessoas conheceram a Jesus de Genezaré. As pessoas conheceram a Jesus. E vendo Jesus, mandaram chamar todas as pessoas que estavam naqueles locais circunvizinhos e viam todos os tipos de enfermo. E eles diziam que se Jesus deixasse eles tocar na orla do Senhor, eles ficariam sãos. Olha a fé daquelas pessoas. Uma coisa o apóstolo Paulo nos ensina, né? Que a nossa fé é aperfeiçoada na nossa fraqueza, né? Quando eu estou fraco, então eu estou forte. Porque quando nós estamos necessitados, quando nós estamos padecendo de algum mal, de alguma situação, então nós recorremos a Deus. Então nós buscamos a Deus, entendeu? E Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus, ele ouve a súplica daqueles que lhe clamam com retidão de coração. E Deus supre as nossas necessidades, meus amados. Não digo isso de lábios, eu já passei por muitas dificuldades e continuo passando. Mas como diz o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode reclamar isso ou daquilo, mas meu amado, até aqui o Senhor tem te sustentado. Agradeça a Deus. Nós precisamos ser mais gratos a Deus. E a palavra nos ensina que essas pessoas que ali estavam, que foram trazidas à presença de Jesus, que desejavam tocar nas suas orlas, elas tinham ouvido falar daquele grande milagre que Jesus fez com aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela tinha um fluxo de sangue durante 12 anos, ela tocou na orla do Senhor e ela foi curada. E aquilo aconteceu em Cafarnaum. Genezaré estava a 8 quilômetros de Cafarnaum, quer dizer, se espalhou, aquilo foi espalhado, né? Quando Jesus fazia um milagre, quer dizer, aquilo andava, a notícia andava e todos queriam acompanhar a Jesus. Por isso as pessoas, elas desejavam tocar nas suas orlas. Elas criam que da mesma forma que aquela mulher que tocou e fez cessar o seu fluxo de sangue, se eles tocassem
eles também seriam curados. E a Bíblia diz aqui no texto que nós vimos, no versículo 36, que todos aqueles que tocavam nas orlas do Senhor, eles eram curados instantaneamente. Então é isso, meus amados. Jesus, ele é o dono da bênção. Jesus, ele é o dono do milagre. Jesus andando sobre as águas já é um grande milagre. Ali já estava testificando para os discípulos da sua divindade, conforme Pedro havia relatado. Porque o Velho Testamento, o livro de Jó, capítulo de número 9, versículo 8, diz que Deus com as suas mãos estendeu os céus, e ele caminha sobre os altos do mar. Então aquela forma que Jesus fez ali não estava aleatoriamente, ali ele estava demonstrando que verdadeiramente ele era Deus. Caminhando sobre o mar, caminhando sobre as ondas, como se caminhasse na terra seca, né? Era só Jesus que podia fazer, que era Deus, né? Então, essas coisas são maravilhosas. Sabe, irmão, eu gosto muito da Bíblia. Eu não sei assim, mas eu não sei pregar, mas assim, eu gosto da Bíblia. Quando alguém está pregando, eu gosto de prestar atenção, que a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? Isso nos anima, nos fortalece. Mas sabe o que é? Cada um tem a sua maneira. Eu vi esse irmão cantar, você cantou lá você cantou lá conosco, lá cantou um dois louvor bonito lá, né? É um louvor bonito, você cantou, que eu fiquei admirado, viu? Cada um Deus dá um dom, cada um Deus opera de uma maneira. E tem um detalhe, irmão, não fica você achando, porque esse aqui está pregando, aquele está cantando, aquele... Todos nós temos o nosso valor diante de Deus. Não se esqueçam que um cordão de 3 tropas é mais difícil de se quebrar. Nós só somos fortes porque nós compartilhamos as nossas necessidades, o nosso amor, aleluia, o nosso entendimento. É isso que nos fortalece e nos faz marchar em direção agora à Nova Jerusalém, né? Assim como Israel, 40 anos caminhou em direção à terra prometida, hoje nós temos que caminhar em direção à Nova Jerusalém. Então, para isso, nós precisamos nos fortalecer. Para isso, nós precisamos renunciar à nossa carne, a cada dia matar a nossa carne, porque há um conflito constante entre a carne e o espírito. E nós temos, por natureza, tender para a carne, porque é muito mais fácil, não precisa de esforço. Para seguir a Deus precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de coragem. Você padece às vezes humilhação e grande, é só chamado de louco, né? Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá uma palavra de consolo. Ele diz assim, olha, vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem os poderosos segundo a carne, nem os nobres segundo a carne, porque Deus escolheu as coisas simples desse mundo para confundir as sábias. Então é isso que nós temos que entender, meus amados irmãos. Nós somos simples. Deus nos escolheu. Eu não sei, eu não conheço ninguém, mas aqui eu acho que não tem nenhum nobre aqui dentro. Tem algum nobre aqui dentro? Não tem, somos todos assim, né? Não tem nenhum nobre aqui dentro. Mas Deus nos escolheu, olha que maravilha, meus amados. Fomos escolhidos por Deus, fomos achados por Deus. Então louve, agradeça o nome do Senhor. Todos que têm fogo, louvem ao Senhor. Agradeça ao Senhor a cada dia. Nós somos ingratos para com Deus. Se nós fôssemos analisar a bondade de Deus, né, mas como aquele louvor, se a gente fosse analisar a bondade de Deus, aí nós caímos lá naquilo que disse o profeta Jeremias, que a razão de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que não tem fim, e novas são a cada manhã. Então a cada manhã nós temos uma nova esperança, um novo renovo, e o Senhor está conosco, meus amados. Amém? É isso, meus amados, que eu queria deixar para a igreja nesta noite. Como eu disse, não sou pregador, sou um ajudador. Fiquem com a palavra, meditem na palavra. Vamos nos dedicar, vamos nos esforçar, vamos nos encorajar nas dificuldades. Como diz, confessamos uns aos outros com sinceridade, com amor, com dedicação. E Deus, Ele nos ajudará a nós vencermos, como disse no início, né? E um ajudou ao outro, né? E
E um ajudou ao outro, e ao outro disse ao seu companheiro: esforça-te. Nós precisamos de demonstração, nós precisamos de ensinamento, nós precisamos de alguém que nos oriente, nós precisamos todos uns dos outros, resumindo. É assim que Deus quer ver a sua igreja, é assim que Deus quer ver o seu povo, é assim que nós iremos subir. Não podemos fazer acepção das pessoas. Temos que ter o mesmo carinho, ter o mesmo amor. Se nós sairmos fora da palavra de Deus, não veremos a Deus. Amém? Vamos trabalhar como disse Jesus: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos pedir a Deus que limpe o nosso coração, tire as nossas mágoas, tire os nossos ressentimentos e nos purifique com a sua graça, com a sua misericórdia, e assim veremos ao Senhor. E assim eu também agradeço a rica oportunidade e a confiança que me foi concedida nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as palmas doce ao Senhor. Amém?